Você está no Cláusula Pétrea e hoje a gente vai comentar a pesquisa que está explodindo aí na internet. Não se fala em outra coisa. Atlas Intel, Flávio consolidado na frente. E hoje, no final desse vídeo, vamos comentar, sim, sobre Jair Messias Bolsonaro. Você precisa ficar até o final desse vídeo. Gráfico aí na tela. Meu nome é Elias Júnior, sou professor, para você que não me conhece. E, por favor, inscreva-se aí no canal, porque nós temos vídeos todo dia. Vamos lá! Não vou parar muito aqui em matéria por matéria, né? Vou comentar rapidamente, senão o vídeo vai ficar com 50 minutos, né? Primeiro, o gráfico de segundo turno, pesquisa Atlas Bloomberg, números de março de 2026, pesquisa para intenção de segundo turno. Flávio, aqui onde eu estou passando o mouse, se consolidando em primeiro lugar no segundo turno, tá vendo? Ó, já começou uma leve vantagem do Flávio, tá vendo? Ó? O Flávio já estava bem, mas bem pouquinho, 0,1 ponto percentual aí, tá? Agora o Flávio já abriu 1 ponto percentual. Então isso aqui é um crescimento escandaloso, né? Tecnicamente é um crescimento de 10 vezes aí do Flávio se distanciando do Lula, ok? Agora é 1 ponto percentual consolidado no segundo turno. Muito interessante esse número, tá? Olha esse cenário aqui de primeiro turno. Por que eu trouxe aqui para vocês? A verdade é que eu nem tô preocupado muito com o primeiro turno não, tá? Por quê? A gente vai ter segundo turno, ok? Eu sei que muita gente agora vai falar: nossa, se a gente forçar um pouquinho mais, o Flávio pode levar no primeiro turno. Não pode, tá, gente? Não pode. Esquece, não conta com isso. O Flávio vencer no primeiro turno é só um negócio assim, mas muito fora da curva. Não é algo que eu gosto de fazer análise técnica, gosto de números concretos, gosto do cenário real, não vendo ilusão aqui para as pessoas, muito pelo contrário. Um dos motivos de eu abrir esse canal aqui é para não vender ilusão para as pessoas, porque em 2022 eu vi muito isso, as pessoas acreditando em ilusão, o pessoal da direita acreditando em cada análise furada. Então eu gosto de trazer análises sensatas. Por isso, eu, Elias, não apostaria nenhum centavo que o Flávio vai vencer no primeiro turno, ok? Mas o cenário de segundo turno está consolidado com o Flávio na frente, e isso aqui é interessante. Vamos fazer um comparativo com 2022 para você entender. Elias, por que toda análise que você faz, você compara com 2022? Porque o cenário está praticamente igual, ok? O cenário como um todo, a conjuntura política está praticamente igual. Polarização, Lula, Bolsonaro, esquerda versus direita, está praticamente igual. Qual é a grande diferença aqui? Em 22, os outros candidatos que vinham abaixo de Lula e Jair eram candidatos mais à esquerda, ou que reverteriam votos mais à esquerda, que era quem? Simone Tebet e Ciro Gomes, ok? Agora, principalmente com a saída do Ratinho, nós tínhamos 3 aí. Se você conta com o Ratinho, tínhamos 3. Agora temos 2, que é aqui onde eu tô passando, ó, o mouse. Caiado e Zema. Esses votos revertendo majoritariamente para o Flávio, a gente vê essa diferença aqui que está no segundo turno, ok? Por isso que é interessante a gente analisar o primeiro turno aqui, beleza? Lembrando que essa pesquisa foi feita antes de o Ratinho desistir. Então pode ser que numa próxima pesquisa da Atlas, em cenário de primeiro turno, a diferença entre Lula e Flávio até diminua, tá? Aí eu te pergunto, por que o Lula não está crescendo muito mais? Porque ele já bateu num teto. Não tem quem vai votar na esquerda, quem vai votar no Lula já está votando no primeiro turno, tá? Então a diferença do Lula do primeiro para o segundo turno é muito pouca. É igual o Jair em 22, tá? A diferença do Jair, a votação que ele teve no primeiro turno para o segundo, não foi lá grandes coisas. A diferença para o Lula foi maior. Aqui a gente está vendo para o Flávio maior. Entendido? Beleza. Outra coisa que eu tenho comentado com vocês é a questão da desaprovação. Não vou me aprofundar nessa estatística, já fiz isso em vídeos anteriores que eu falei de eleição, você pode clicar aqui no canal e assistir, mas os números de desaprovação precisam ser observados muito de perto, e isso quem fala são analistas profissionais em processos eleitorais. Enfim, não vou me aprofundar nisso agora, mas o que eu quero dizer aqui nesse gráfico? Desaprovação do Lula, ela está esticando aqui, ó, tá vendo? Ela está aumentando. Então essa diferença entre desaprovação e aprovação está ficando cada vez maior, mostrando esse cenário terrível para o Lula, ok? Outro cenário que eu preciso dar os créditos para o BR Polls, também faz um trabalho excelente fazendo isso, é comparar 22 com 26, ok? Linhas tracejadas, Lula, Jair, olha a diferença absurda aqui entre os dois. Agora, já em março, olha isso aqui, Flávio se consolida à frente de Lula. Só para você ter uma noção, olha essa aqui, ó. Em março de 22, o Lula estava com 62
em um cenário de segundo turno, Jair 37. Isso aqui é uma diferença monumental. Agora, o Flávio já está na frente, né? E vocês sabem como terminou a eleição. Terminou uma diferença minúscula aí de Lula para Jair, ok? Mas agora essa diferença já começa, né? Já mudou. O jogo já virou em março, no início do ano, beleza? Então, muito interessante, tá de parabéns aí o perfil BR Pulse. Outra coisa que eu sempre mostro para vocês, que eu sei que tem uma galera que gosta aqui do Polymarket, o que eu tenho falado para vocês? A diferença já foi de 20 pontos percentuais. No último vídeo, tinha caído para 2 pontos percentuais. Agora, com essa pesquisa, já caiu para 1 ponto percentual diferença dos apostadores aí. Estão apostando 42%. Flávio vai ser eleito, 43% Lula vai ser eleito. Lula vem em queda vertiginosa e Flávio com um crescimento absurdo. Também vemos esse movimento aqui estatístico de aproximação. Pode ser que o Flávio já passe aí o Lula, ok? Nos próximos dias aí, ok? Vamos lá. Agora, esse perfil aqui, presta muita atenção nisso que eu vou falar. Esse perfil aqui, Eleições Bolt, o que ele traz? Ele traz o agregador nacional. Nada mais é do que agregar, fazer o compilado de todas as pesquisas e trazer a média, tá? Segundo turno, Flávio 51,8, Lula 48,2, ok? Elias, por que esse perfil é importante? Porque esse perfil aqui, esse método, utilizando esse método de agregar pesquisas eleitorais, ele simplesmente gabaritou o resultado de 2022. Então eu não estou trazendo aqui qualquer perfil, qualquer pessoa falando qualquer coisa na internet. Não é número solto. Esse cara cravou o resultado de 22. E esse mesmo perfil que cravou o 22 está cravando o Flávio na frente do Lula. Beleza? Aqui eu trago informação séria para não ficar iludindo aqui vocês. Fechou a primeira parte? Agora vamos para a segunda parte, que agora a gente vai se aprofundar nas nossas análises. Você quer ter uma ideia real do cenário político? Continue aí comigo até no final do vídeo. Vamos lá! Com o mesmo cenário de 22, Bolsonaro venceria Lula. Então essa matéria da Itatiaia aqui é só a título de didática mesmo para a gente debater, né? Para apimentar ainda mais o debate. O que significa isso aqui? Se nós seguirmos essa tendência que a gente está vendo aqui, se essa tendência estivesse em 2022, o Jair teria vencido, tá? Só para vocês terem ideia. Então, realmente esses números aí são para preocupar mesmo a campanha do PT. Eu trouxe esse post aqui do Flávio Aragão, não sei se esse cara é de esquerda ou de direita, mas ele aborda um negócio aqui que eu já vi outras pessoas abordarem, mas que eu não concordo muito pelo que eu estou vendo. Ele fala basicamente o seguinte: sem dúvidas, indo pela rejeição, o melhor caminho para o PT é se abraçar com Haddad e contar que os bolsonaros vão entregar a eleição de bandeja. O que muita gente está falando, presta muita atenção nisso aqui. Eles estão falando o seguinte, olha, a chance do Lula desistir da eleição sempre aumenta, né? Porque o Lula perdeu uma eleição para o Flávio Bolsonaro. Seria bem humilhante, iria manchar a biografia dele. Talvez ele não queira fazer isso. E muita gente já aposta, fala, ó, Lula, sai, traz o Haddad, que fica menos pior para você, ok? E muita gente fala o seguinte, é melhor trazer o Haddad porque num cenário nacional, o Haddad tem uma rejeição tecnicamente até baixa, tá? Até baixa. O Haddad tem uma rejeição muito grande em São Paulo, porque já foi prefeito da capital e foi um desastre, como vocês sabem. Ok, traz o Haddad vai ser um aceno ao centro político, à moderação, e vai atrair esse eleitor de centro. Por que essa análise, na minha opinião, está errada? Porque o Lula, majoritariamente, ele ganha por quem ele é. As pessoas têm uma afeição ao Lula especificamente, a figura do Lula, ok? Principalmente o grosso do eleitorado, que são as pessoas mais pobres, que têm uma relação mais afetiva com o Lula. Isso vem lá do seu primeiro mandato, ok? Isso reproduz para o Haddad? Não. A gente viu isso em 2018, ok? A diferença do Jair para o Haddad foi monumental no segundo turno aí, né? Quase 10 pontos percentuais. Então foi gigantesca. Então o Lula não reverte esse apoio para o Haddad. Ele não tem essa capacidade, ok? E outra coisa que me faz acreditar que esse não seria um bom movimento do PT é isso aqui, ó. Flávio lidera cenário presidencial contra Haddad também, ok? E também uma outra coisa pra gente comentar, informação demais pra gente absorver, né? Mas eu gosto de informações porque isso me traz para um cenário mais real aí, eleitoralmente falando, politicamente falando. Grudou no nome do Haddad, na imagem do Haddad, esse perfil de ministro taxador. É o Taxade. Isso grudou no Fernando Haddad de uma forma natural, né? Não foi uma propaganda construída, foi uma propaganda orgânica.
Haddad é o ministro que mais taxou. Haddad é o ministro dos impostos. Por culpa do Fernando Haddad, a gente está vendo esses impostos aí do governo Lula. A cada, sei lá quantos dias, 20 e poucos dias, 30 e poucos dias, você tem um imposto novo no governo Lula, em média. Então, essa imagem negativa de ministro taxador grudou no Haddad de uma forma que isso pesaria muito em um processo eleitoral. E isso é o que dá mais rejeição para o Lula, principalmente entre os mais jovens. O Lula está batendo recorde de rejeição entre os mais jovens. Esse dado que eu não trouxe para vocês, mas eu acabei de ver aqui antes de começar a gravação, ok? Então, não seria uma boa estratégia, tá? Deixa o Haddad lá em São Paulo tomando um couro do Tarcísio mesmo, acho que tá bom demais pro Fernando Haddad, beleza? Continuando, agora começa o modo desespero total, beleza? Lula pressiona por mudanças no crédito em ano eleitoral. O que é essa matéria aqui tá falando? Tá falando que em informações de bastidores, o Lula tá falando o seguinte: vamos pressionar para redução dos juros do rotativo do cartão de crédito. Para quê? Estimular o consumo artificial. Eu falei ontem para vocês o seguinte: Lula já identificou que um dos principais problemas que ele tem, além do escândalo do Banco Master estar respingando no governo, é o seguinte: baixo consumo das famílias e crescimento também do endividamento. O que o Lula quer fazer? Como qualquer bom socialista, e eu já expliquei isso para vocês, que é a única política econômica do PT, estimular artificialmente o crédito. Isso é um desastre total. Causa endividamento das famílias, quebradeira das empresas, informações erradas para as empresas, o que leva as empresas a tomarem decisões erradas, falir, é um desastre total. Mas o Lula sempre apostou nisso desde seu primeiro mandato. Ok? Agora o Lula vai desesperado querer apostar nisso, tá? Qual vai ser a consequência se o governo federal apostar de maneira atípica nisso aqui? Gente, uma crise econômica no Brasil sem precedentes. Sem precedentes. Então, alerta vermelho ligado, porque o Lula vai apostar nisso aqui. Eu falo isso desde o ano passado. O Lula vai entrar em modo desespero com políticas populistas e vai quebrar a economia do Brasil. Quebrar a economia, tá? Vai ligar o modo Dilma 2014. Isso aqui é muito grave, beleza? Olha isso aqui, gente. Isso aqui é mudança de paradigma. Isso é mudança de perspectiva. A cagada, desculpa a palavra aqui, mas a besteira, a burrada que o Lula fez nesse terceiro mandato dele não está escrito. Empregadores lideram confiança dos brasileiros. Governo tem baixa credibilidade. Vocês têm noção disso? Essa matéria está falando o seguinte: os donos de empresas, quem está dando emprego, os empregadores, têm mais a confiança dos brasileiros do que o governo. Isso aqui é uma mudança de paradigma, porque estatisticamente, e é até uma coisa meio que cultural no Brasil, os empregadores não têm muita confiança. As pessoas têm uma certa resistência com os patrões, com os chefes e tal. Mas se compara com o governo, as pessoas confiam muito mais nos patrões do que no governo. Elias, qual que é o efeito eleitoral disso aqui? Isso aqui quebra no meio o discurso da esquerda. Qual que é o discurso majoritário da esquerda, gente? Denunciar, agredir, criticar, demonizar o empregador e falar assim: eu, governo, resolvo o seu problema. Só que as pessoas não estão confiando mais no governo. Estão confiando mais nos empregadores do que do governo. Então, se o Lula vem com esse discurso, a população majoritariamente tende a rejeitar. Vocês lembram da proposta lá do Boulos, que quer colocar um valor médio de taxa para os entregadores? Está sendo totalmente rejeitado. Por conta disso aqui, ó. As pessoas não confiam no governo. Não confiam no governo. Isso aqui, posso falar para vocês que é uma mudança total de paradigma, ok? Vamos lá. Modo desespero do PT ligado. A nova tática do governo Lula para enterrar a CPMI do INSS. Falei com vocês que a CPMI ela foi prorrogada por no mínimo mais 60 dias. O que o governo quer fazer? Quer coletar assinaturas para que essa prorrogação dure apenas 15 dias. Então os caras estão desesperados de todos os lados. Gente, a gente tem que fazer uma medida econômica para fazer as pessoas consumirem. Gente, a gente tem que renegociar a dívida para o pessoal sair das dívidas. Gente, a gente tem que enterrar a CPMI do INSS porque está sendo ruim para o governo. Gente, a gente tem que travar a CPI do Banco... CPI do Banco... Eu confundo com CPMI. Tem que travar a CPI do Banco Master porque senão vai ser ruim para a gente. Então Deus nos acuda nos bastidores do governo. Por conta dos números que a gente está vendo. Então, posso falar com vocês? Tá engraçado. Eu espero nunca mais ver esse
cara na presidência da República. Espero que esse partido, porque isso aqui não é torcida minha não, tá? Isso é um fato. Quando o Lula sair, se aposentar ou falecer, a esquerda vai ter que se reinventar totalmente. A esquerda vai sofrer um baque terrível, terrível, porque tirou o Lula, acabou a esquerda. Tem chance zero de majoritária para o governo federal. Aí também eles estão apostando em coisas bem ridículas, né? Essa parte do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aliados tentam pintar Lula como superatleta e viram piada. Então tem até uma forçação de barra na propaganda em prol da imagem do Lula nos bastidores aí. Nos bastidores não, né? Por parte do pessoal da esquerda, que quer pintar o Lula como muito bem de saúde. O Lula está com muita vitalidade para governar o Brasil mais uma vez, mas está sendo meio ridículo, né? E aí o Douglas Garcia compartilhou um negócio aqui muito interessante, eu quero que vocês ouçam. Olha o que o Lula vai falar, presta atenção aí. Nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. Parabéns e muito obrigado. O Brasil seja mais respeitado no crime organizado? Ele queria falar no combate ao crime organizado, acabou cometendo a pichotada aí, né? É um ato falho? Pois é, meus amigos. É interessante que ele estava, acho que sancionando uma lei, né, que endurece as penas aqui para facções criminosas, porque ele não quer, né, que os Estados Unidos tornem o PCC, Comando Vermelho, etc., como grupos terroristas. Aí tá aprovando lei aqui para falar que tá combatendo facção, né? Aí ele me deu uma dessa aí, cara, muito engraçado, né? O Douglas Garcia fala até que o Lula agora é uma versão do Joe Biden, né? Já tá meio caducando já. Cara, por isso que eu falo com vocês, assim, é uma diferença gritante, tá? O Biden já, assim, tava nitidamente, era até engraçado, né? Era piada na internet. O Biden não tava bem da cabeça, não. O Lula ainda tá bem, mas tá dando essas pichotadas aí, é engraçado. É engraçado até os aliados tentando vender o Lula como muito saudável. Mas vamos lá. Olha só esse tweet aqui do JH Fonseca, também é um perfil muito legal, gosto de segui-lo, fala muito de economia. Ele fala o seguinte, ó: guerra no Irã ainda nem começou a fazer preço dos supermercados brasileiros. Já já os repasses da cadeia de plásticos, fertilizantes, etc. chegarão às prateleiras. Boa sorte, Lula. Pois é, infelizmente o que está acontecendo lá fora vai refletir nos preços aqui no Brasil. Mas vocês lembram no vídeo de ontem que eu mostrei para vocês, ontem ou anteontem, que eu falei, mostrei um gráfico aqui falando que a partir do aumento no combustível, no quinto e no sexto mês após o aumento, é que o preço chega lá no final, na prateleira, e isso vai acontecer aqui no nosso contexto, vai acontecer em agosto, em setembro? Pois é, então, a situação para o Lula tende a piorar. Imagina, cara, essa eleição é muito para o Lula perder mesmo, parece que está escrito. Em agosto e em setembro, o preço dos alimentos vai aumentar. Assim, não tem o que o Lula fazer, não tem. Vamos seguindo aqui, a gente já está encaminhando o final, já quero comentar sobre Jair Bolsonaro com vocês. Flávio anuncia compromisso com o Ministério da Segurança Pública. Segundo o Jotinha aqui, isso é um grande acerto, segurança pública é tema sensível de campanha. Isso forçará Lula a se mover para a mesma direção e aumenta muito o custo do veto para o voto dos presos. Beleza, vamos lá. O que o Flávio divulgou aqui? Ele anunciou o Ministério da Segurança Pública. O que significa isso? Ele vai fazer uma junção, uma espécie de força-tarefa dentro desse ministério com todos os outros ministérios, secretarias de segurança pública dos estados, para combater mais efetivamente o crime organizado. Isso aqui é muito bom. Ele está até aqui com o Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, ou era, né? Acho que ele já se descompatibilizou lá de secretaria, mas fez um trabalho muito bom. Os números de segurança pública em São Paulo sob o governo Tarcísio melhoraram muito. Até por isso, Tarcísio tem uma aprovação muito grande lá. E segurança pública é a principal. Se não é a principal, está em primeiro, segundo lugar aí, como principal preocupação dos brasileiros. Ok? Então, o Flávio anunciando isso aqui é muito importante, com um dos melhores secretários de segurança pública do Brasil. E aí, sabe o que ele vai fazer? Ele vai forçar essa análise do Jotinha, que é interessante. Ele vai cutucar o Lula e forçar o Lula a fazer algo a respeito disso. O Lula precisa fazer algo a respeito disso. Então o Flávio está jogando muito bem como uma das coisas que é mais importantes aí para o brasileiro. Fechou? Vamos lá, vamos comentar sobre Jair Bolsonaro, que tem muita coisa para falar ainda com vocês. Esse é o maior vídeo aqui do canal, né? De longe. Mas vamos lá. Primeiro, Xandão continua com as suas, né? Ele proibiu manifestações perto aí da casa do presidente, em um raio de 1 quilômetro. Você não pode se manifestar, você não pode acampar, você não pode aglomerar, nada
em um raio de 1 quilômetro da casa do Jair Bolsonaro. Primeiro que isso aqui é um absurdo completo. Isso aqui, novamente, é uma ação anticonstitucional. Proibir manifestações é loucura. É uma ação contra uma cláusula pétrea da Constituição brasileira, né? Mas Alexandre de Moraes é um ditador. Ditador. Isso aí vocês já sabem, ok? Mas, olha só que interessante, e eu termino com essa matéria aqui, ó. STF quis matar politicamente Bolsonaro, mas ele se recusa a morrer. Bolsonaro está mais vivo a cada dia, enquanto se avolumam as más notícias para os ministros cujo candidato está cada vez mais morto. Essa é uma matéria do Mauro Sabino. Pois é, o que eu quero dizer para vocês? Eu sou professor de história, para você que não sabe, você está acompanhando esse vídeo até aqui no final, e eu sempre estudo com os meus alunos em todos os períodos históricos. Eu falo, gente, ó, uma das formas mais ineficientes de você tentar acabar com uma ideia é você usar a força estatal para suprimir essa ideia. É a coisa mais estúpida que tem. Por quê? Gente, é uma reação natural do ser humano. Se eu falar, você já deve ter ouvido isso aí muito. Se eu falar para vocês, não pensem em um elefante branco, vocês vão pensar no elefante branco. Tenho certeza que você não está planejando o seu dia de hoje pensar num elefante branco. Mas se eu falei, você tá na sua cabeça aí agora um elefantinho branco pensando. Por quê? Porque eu tô tentando falar, não pensa, não pensa, não pensa. Eu já estimulei a pensar, tá? Então, tem um negócio que chama efeito Streisand, ou efeito reverso, ou chame como quiser, que é o seguinte: se eu ficar forçando você a não fazer algo, se eu ficar te impedindo de pensar em algo, de propagar uma ideia, a tendência é que isso se propague ainda mais. Fora que você tem presta atenção nisso aqui, tá? Isso aqui é ciência social aplicada. Estímulo à empatia ao indivíduo. Como? Vou te dar um exemplo. Se você abrir aí qualquer rede social que você tiver, você abre o Instagram e você vê um vídeo de uma pessoa batendo em um cachorrinho, você naturalmente criará um sentimento de empatia com aquele cachorrinho, mesmo sem nunca ter visto aquele cachorrinho, certo? Se essa pessoa não tivesse agredindo esse cachorrinho, você nem ia saber que ele existe. Como esse cachorrinho está sofrendo algo injusto, você naturalmente cria um sentimento de empatia. Sabe, eu falo isso aqui, gente, ó, há muito tempo que eu falo isso, tá? A perseguição injusta do Alexandre de Moraes faz criar nas pessoas um sentimento de empatia natural com Jair Bolsonaro, até de quem não gosta dele. Até de quem não gosta dele. Então, essa matéria do Mauro Sabino, que é muito interessante, o STF quis matar o Bolsonaro, mas ele se recusa a morrer. Uma ideia não vai acabar de maneira forçada. E eu arrisco a dizer mais. O Alexandre de Moraes, com essas atitudes autoritárias, ditatoriais, apesar de serem totalmente reprováveis e revoltantes, ele fortaleceu o bolsonarismo. Fortaleceu. Isso aqui, cara, muito interessante. Mas muito interessante mesmo, beleza? Era isso que eu tinha para comentar com vocês. Tá passando aqui do lado. Se você não viu a nossa última pesquisa, foi o vídeo mais acessado aqui do canal até hoje, você precisa clicar aqui. Você vai entender o que estava acontecendo lá e o desenvolvimento, melhor dizendo, que a gente teve até aqui, beleza? Só clicar nesse vídeo que tá passando aqui agora.